Ok. A pasta que tens que acessar é essa, projeto de estrutura de dados. Vou passar na pendrive. Esses são os arquivos que fazem parte do projeto e eu vou explicar cada um. No projeto pediu-se que tivesse no mínimo 3 ficheiros: o main, o compromisso e a agenda. Mas eu criei mais para exatamente separar e entendermos como é que está essa sequência. Então, o arquivo que você deve executar é esse, projeto SPTEC. Quando abrir esse arquivo, como arquivo principal do projeto, ele vai executar o DFC++, eu vou te dar essa versão também sem multiverso. Então, quando ele executar essa versão, ele vai trazer já aqui nesse lado todos os arquivos. O principal é o main, ok? Então essa é a sequência deles. Primeiro arquivo, Portugal. Aqui no Portugal eu faço a inclusão de todas as bibliotecas do sistema que a gente precisa. Nós vamos fazer leitura e escrita de dados, vamos mexer com o system para dar pausa e não sei quantos mais, vamos mexer com algumas funções de string como cópia, funções como comparação de strings. Então vamos precisar da biblioteca string, vamos precisar de alguns comandos de sistema, por isso eu puxei também o código. Agora aqui, na verdade, eu faço a tradução da linguagem C para Portugal. Então, todos os comandos em inglês eu coloquei um correspondente em português. Então toda a programação será em português. Eu acredito que assim também a interpretação é simples e rápida. Então está tudo aqui, também está separado. Entrada e saída de dados, está aqui a declaração. Ciclos de repetição, está aqui. Estrutura de decisão, está aqui. Estrutura de seleção, está aqui. Tipos de dados estão aqui definidos. Outras palavras-chave como return, typedef, extract. Esse system core eu usei. Onde tiver muda a cor do fundo, ele muda simplesmente a cor do fundo. Onde tiver fundo erro, se der um erro, o fundo da consola vai estar vermelho. Se for sucesso, o fundo da consola vai estar verde, porque normalmente essas mensagens que nós temos nos softwares. Então muitos dão aquela mensagem, houve um erro, não sei o que. Vocês no projeto vão mostrar essa parte. Quando é erro, vai mudar a cor para vermelho. Quando é sucesso, a cor virá verde. Okay. No estado normal, no estado normal, a tela é azul. As letras sempre vão permanecer amarelas. Amarela porque faz essa combinação. Um E quer dizer fundo azul, cor amarela. 4E, a cor continua amarela, o fundo passa para vermelho. O 2E, a cor continua amarela e o fundo passa para verde. E assim sucessivamente. Então, o CLS é mesmo para limpar a tela. Então é por aí. Onde tem que escrever main, posso escrever principal. E os operadores relacionais. O I é mesmo do I. O OU do OU. O não da negação. Igualzinho. Então a ideia é traduzir em inglês para fazer em português. Essa função que faz isso? Sim, aqui. Essa biblioteca, Portugal. Esse é o objetivo. A validação. A validação é uma função que está a se usar para validar os campos. Por exemplo, eu quando escrevo um nome, né, quando estamos a fazer a leitura do nome, se eu não escrever nada e clicar em Enter, ele deve voltar no pedido nada, porque não escrevi nada. Então, ela aqui, usando a função da biblioteca string LL para pegar o tamanho, ele compara. Se o tamanho for maior que 0, quer dizer que se escreveu alguma coisa. Logo, vai dar verdade aí. Se o tamanho não for maior que 0, quer dizer que não se escreveu nada, ele vai retornar falso. Então vai me obrigar a ter que escrever alguma coisa. O mesmo vai acontecer, por exemplo, para calcular o ano curricular. O ano curricular tem primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Então, o ano deve ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. Se estiver fora desse intervalo, já vai me retornar falso. Ou seja, vai me obrigar a ter que ler um ano nesse intervalo. Então, aqui tem toda a validação. O dia deve ser menor ou igual a 31, maior ou igual a 1. Não pode ter dia 0 nem dia 32. Não é? O mês 12, no intervalo de 1 a 12. Né? O ano, como agenda, vai ser deste ano, então vai começar daqui para frente. Não pode ser uma agenda
de 2014. Né? Então, por isso começa. 2015. De 2015 a pelo menos 2050. Aqui vocês depois podem alterar e saber explicar. Né? A partir do que a gente está fazendo, vocês vão fazer o relatório também. O que eu estou falando vai entrar no relatório, porque o relatório vai ser isso. Então é mais ou menos isso. Então essa é a validação. Depois temos a validação da hora. Nós em hora temos de 0 hora a 12, né? E no minuto temos de 0 a 59, segundo temos de 0 a 59, né? Agora, a duração, essa duração em minuto, na verdade, é a duração que é pedida para o evento. Então, uma duração deve ser maior que 0. Se vai demorar 4 horas, 5 horas, ninguém sabe. Então ele vai digitar essa duração em minutos. Pode meter 400, pode meter 500 minutos. Isso é por escolha deles, nós não sabemos escolher a duração. Mas desde que seja um número positivo. Então deve ser maior que 0. Se dizer que a duração é 1 minuto, ele é que sabe. Mas é maior que 0, então essa é a validação. É para isso que serve esse arquivo, validação. Para validar os campos na leitura. Não termos aqueles problemas. A hora, mete 24. Vai dar 24 horas, não existe. É 23 horas e 59. Então, tem que fazer esse portanto. Aqui já falamos desses dois. Agora, no menu, aqui temos os protótipos do menu, né? Temos o menu agenda. No menu agenda vamos mexer com tudo que tem a ver com a agenda. Cadastrar o professor e ver professores. No menu agenda. Temos o menu compromisso. Aqui no menu compromisso nós vamos mexer com tudo que tem a ver com compromisso. Ver os compromissos adiados, ver os compromissos, quantos compromissos temos, o total de compromissos adiados, o total de compromissos cadastrados, tudo isso, todas essas funcionalidades de compromissos estão aqui no compromisso. Agora, o menu principal. No menu principal, eu simplesmente seleciono em que menu eu quero entrar. Quero entrar no menu de agendas ou no menu de compromissos. E se quero sair do sistema, porque no menu agenda eu não saio do sistema, mas sim volto no menu principal. No menu compromisso também não saio do sistema, volto no menu principal. Já no menu principal eu tenho a opção de sair do sistema. Okay? Então é basicamente isso. Agora vamos ver como é que o menu agenda funciona. Essa parte muda fundo, é aquilo que eu já disse aquela hora, coloca o fundo azul e as letras amarelas. Limpa a tela, sempre que entrar no menu principal, tira todo o conteúdo que tem lá para escrever novo menu. A opção C para criar uma agenda, a opção V para ver todas as agendas, a opção S para aceder, né? Aceder a opção sair. Ok. Isso depois onde é que é visto? Temos aqui a variável opção agenda. Na variável opção agenda temos uma função get. Essa função get pega tudo que tiver a vir do teclado. Ok? Você pode mudar também a opção get. Vou fazer isso agora para tu veres como é que define. Por exemplo, aqui está em inglês, get. Ele lê um caractere. Então posso meter aqui, se lê um caractere, eu posso dizer que vai se chamar leia C. Então, eu venho aqui na entrada de dado, né? Eu defino aqui, define, leia C, ler caractere. Qual é o correspondente do leia C? É o get. CH. Então, onde tiver get, eu coloco leia C. Venho aqui em menu. Aqui onde tiver get, coloco leia C. Então, vou fazer um teste aqui, vamos compilar. Se der erro, vai ser bom também. Vamos ver qual é o erro e vamos corrigir. Vamos executar. Compilou, terminou. Então, vamos executar para nós testar. Está aqui, tá vendo? Cor do fundo azul. E a tela, e as letras amarelas. Então, eu vou selecionar uma opção que não tem aqui. Nota a cor do fundo mudou para vermelho, as letras mudaram a mesma opção inválida. Opção inválida. Qualquer tecla, volta no menu principal com as cores principais. Né? Então, vou em, por exemplo, aceder à agenda, né? A opção lá, entro. É só clicar, um clique, não precisa dar enter porque é o get, ele pega o que tiver no text, só um clique. Então aqui posso criar agenda, posso ver todas as agendas. Ver para ver todas as agendas, tá vendo? É verde, é validado, está tudo correto, é sucesso. Então vem aí, 100 agendas criadas, ainda não criamos nenhuma. Então vamos continuar, né? Qualquer tecla, vamos criar uma agenda. Nesse caso, criar agenda é criar os dados, na verdade, do professor, né? Então vamos pôr lá, por exemplo, Manuel Henriques.
crio o Manuel Henrique, seleciono o ano que ele leciona. Assim mesmo com as opções A para o primeiro ano, B para o segundo ano, sucessivamente. Vou selecionar certo. Então, inserido com sucesso, mudou a cor para verde, né? E prima qualquer tecla para continuar. Continua, voltou no menu. Se eu clicar em V agora, ele vai me listar. Está aí o Manuel Henrique. O ano que leciona é o 3. A identificação dele, porque é o primeiro elemento a ser cadastrado. Se cadastrar, vai vir o 2, vai vir o 3, sucessivamente. Por aí. Então, cadastrar o Manuel Henrique. Essa opção aqui, esse menu principal, depois quando entra em C, vai querer cadastrar, vai ser problema. Né? Nessa opção, estamos no menu. Na verdade, estamos na opção do menu que é da agenda, que é criar agenda, ver toda a agenda, não sei quanto mais. Aqui está aceder a opção sair. Essa aceder a opção sair, quando eu clico, né? A opção sair é essa. Voltou no menu principal, agora eu tenho que aceder ao menu agenda, aceder ao menu compromisso. Agora, eu vou, por exemplo, aceder ao menu compromisso, a opção C. Essas são as opções do compromisso. Outro menu é o que? Criar um compromisso, remover compromisso, imprimir compromissos adiados e por aí em diante. Tudo isso são opções que nós podemos fazer. Então, se eu vir aqui, criar um compromisso, né? Crio um compromisso. Né? Ele me pede para selecionar um utente. Seleciono um, professor que é o Henrique, o nome do compromisso, por exemplo, aulas de qualquer coisa. Né? A data, começo por meter o dia, 12, o mês, 12, o ano, por exemplo, 1991, para reclamar, coloco só 2000, por exemplo, 16. Informei a data, agora vou informar a hora, né? A hora, 23 horas, né? Volto a pedir hora, 12, 15, tem que ver a validação, minuto 24, ele aceita, e o ano, aí na verdade é segundo, temos que mudar na mensagem. Segundo, por exemplo, 45. Né? Agora a duração, coloco 56. Passa. Agora tenho que selecionar o tipo do que? Do meu evento, o tipo do meu compromisso. Aí os tipos que devem é aula, orientação, reunião, evento e particular. Então seleciono um deles. Por exemplo, orientação. Prima qualquer tecla para continuar. Está feito, marquei. Agora, se vir na opção aqui, por exemplo, imprimir agenda, ele vai me imprimir o quê? Os elementos da agenda. Eu quero ver os compromissos do número 1. Aí, eu defini um compromisso para o número 1, que é o quê? Orientação. Está aqui a orientação, né? Qual é a data? Está aqui a data que eu li. Qual é a hora? Está aqui a hora que eu li. Né? Temos que alterar para ver a questão que não estava aceitando 24 horas. Né? Sim, o nome é aquilo que eu escrevi naquela hora. O compromisso é que é não adiável, não é? E por aí em diante. Estamos dentro do compromisso, então clico Enter para continuar. O projeto, na verdade, resume isso. Essas opções. Esse é o funcionamento, né? Essa é a execução. Não sei onde mostrar lá. Aí tem um agradecimento. Agradecemos, por exemplo, essa ferramenta quando sai. Enter. Essa é a parte da execução. Agora vou explicar as funcionalidades. Nas constantes. Eu defini as constantes que têm a ver com os tipos dos eventos, que é a aula, orientação, etc. É isso que eles identificam no sistema. Quando eu quero comparar se é qual tipo de evento, é a partir dessas constantes. E aqui os estados. Um evento pode ser adiado, cancelado ou a ser cumprido. Por padrão, logo que tu crias, é um evento a ser cumprido. Então, isso também é padrão. Os valores booleanos, verdadeiro e falso, usei 0 e 1. Então, sempre que o retorno, quando vem escrito verdadeiro, quer dizer que está falando 1, quando vier falso, eu precisava passar isso também para português, então coloquei isso. O número de compromisso, o número máximo é 50, e o número de professor é 60. Esse P, o número de compromisso no enunciado já tem, porque estamos a falar de lista sequencial, então vai ser um vetor com tamanho máximo. Essas constantes todas eu uso onde? Eu uso aqui na estrutura. O registro que simboliza a data, nós temos o dia, o mês e o ano. Depois, a hora, temos a hora, minuto e segundo. São esses. Então venho aqui, declaro datas, data, que é do tipo datas. Então quer dizer que aqui dentro tem um dia, um mês e um ano. A hora, aqui dentro tem uma hora, um minuto e um segundo. Inteiro e duração, temos que ler duração. Caractere, nome de 50. Caractere é o quê? É um char. Já definimos lá
naquele lado. Então é um vetor de 50 posições, onde vamos ler o nome. E assim sucessivamente, todos os campos que nos são pedidos na estrutura de quê? De compromisso. Como ele vai ser um evento, o compromisso é um evento, então criamos uma estrutura evento que tem um contador de eventos, né? Um evento que tem um contador de eventos, esses eventos são compromissos. Então o compromisso passou a ser um vetor, né? Com o número de compromisso. O que é o número de compromisso? É a nossa constante que definimos aqui. Ou seja, para cada professor criado, ele terá 60 eventos por cadastrar. Para cada professor. Como é que isso é possível para cada professor? Porque o professor é agenda. Se tu notares, aqui temos evento. Na estrutura agenda, nós temos um evento declarado. Ok? Deixa eu dar uma pausa. Para cada agenda, tem eventos cadastrados. Esses eventos são do tipo evento. Isso quer dizer que dentro do evento eu tenho um contador de eventos, né? E eu tenho um total de eventos que são 60. Definimos naquela constante. Então é basicamente isso. As estruturas indicam isso. A estrutura da agenda, numa agenda. Uma agenda pertence ao professor, então temos que ter o nome, o identificador e o ano que ele leciona. Aquilo que nós fizemos leitura naquele momento. Então, para juntar esses dados, criou-se um registro agenda do professor. Na agenda do professor, só é possível cadastrar agenda com tamanho P. P é quem? É a constante, que tem 60. Estás a ver? Então, ou seja, nós podemos cadastrar até 60 professores. Né? Cada professor terá no seu todo de X compromissos, cada um. Yeah. Então, é mais ou menos essa estrutura. Então, aqui temos uma variável do tipo inteiro, que faz a contagem dos identificadores para os compromissos, e a outra que faz o identificador das agendas. Porque cada um tem que ter um identificador diferente para podermos distinguir cada agenda de quem é. E dentro da agenda, cada compromisso para que serve. Okay? Então é mais ou menos isso. Esses são contadores, variáveis que declarei, porque usamos ciclos. Então, para não ter que declarar em cada função, declarar uma variável, criei já globais, e quando usamos nos ciclos já estão definidas aqui em si. Então, já explicamos quase todos, já falamos da validação, do Portugal, já falamos do menu, já falamos da estrutura, já falamos das constantes, já falamos da função principal. Agora vamos falar das funções, que é o foco, onde está toda a mecânica do projeto. Aqui no foco, nas funções, estão todas as funções que o nosso projeto executa. As funções para cadastrar, para remover, para atualizar, está tudo aqui. Por exemplo, essa é a função que inicializa a nossa agenda, né, o contador das agendas a zero. Ou seja, quando executa, estamos a assumir que não temos nada cadastrado. Por isso é que é a primeira coisa a ser executada na função principal, e depois entramos nos menus. Ok? Então, depois de criar ela, temos uma função aqui que verifica datas. Porque no projeto pedem se houver conflito de data, ou seja, se criar eventos na mesma data. Sim, se consiga a mesma data. Sim. Ok. Então o que é que acontece aqui? Passando duas datas, né? Uma data e a segunda data, essa função verifica se forem iguais, ele retorna verdadeiro. Se não forem iguais, retorna falso. Com isso possibilita o quê? Se eu passar 12 eventos, eu posso saber desses 12 eventos se as datas coincidem. É só passar os parâmetros aqui da data, eu saber se os eventos, as datas coincidem. Então posso fazer aquela função que faz o quê? Que adia um evento com menos prioridade ou mais prioridade, conforme o enunciado pede. Então tem que se criar uma função que trata disso. O mesmo acontece com a hora. Eles podem serem iguais na data e não serem iguais na hora. Se não são iguais na hora, tem horas diferentes, então não tem por que adiar. Os eventos podem acontecer no mesmo dia. Mas agora, se forem iguais na data, forem iguais na hora, aí sim, temos que adiar um, não é? Ou cancelar. Então é mais ou menos isso. Um repara a data, o outro repara a hora. Essas duas funções. A hora, esse verifica a hora, e temos o outro verifica a data, conforme os nomes estão. Essas duas funções servem para isso. A próxima função aqui é uma função que inicializa um compromisso. Ou seja, quando lemos os dados do compromisso no menu, posso ver aqui. Quando lemos os dados do compromisso, tem uma função aqui,
o C. Aqui, por exemplo, C é criar menu, tá vendo? Tem essa função, ler compromisso. Essa função, ler compromisso, acredito que é a última que eu fiz. Aqui, tá vendo? Aqui no ler compromisso, onde eu faço o quê? Informo os dados do compromisso. Onde eu vou ler o nome do compromisso, né? Eu leio o nome do compromisso, na variável comprenome, e outra que tem a função validar literal. Enquanto o nome, o tamanho for menor que 0, quer dizer que não li nada. Então, enquanto me retornar faço, eu vou sempre pedir a leitura do nome, até eu inserir realmente o nome. Então, eu leio o nome, faço a leitura da data, conforme está a ver aqui, dia, mês e o ano. Também estou a validar aqui o dia, o mês e o ano. Depois, faço a leitura da hora, porque hora, tá vendo? Hora, minuto, segundo, também estou a validar. Eu notei aí uma cena que depois vamos ver aqui no validar hora. Hora ele dava-me intervalo. Cadê a hora? De 0 a 12. Quando fizemos aquele texto? Sim, só está de 0 a 12, esse é o intervalo. Mas a hora chega até 23. 23, ele não estava aceitando. Não estava aceitando, então tinha razão. Estava de 0 a 12. Então tem que ser de 0 a 23. Então, se ele já valida a hora de 0 a 23, estamos a falar das funções aqui na leitura, né? Lê a hora, depois a duração, que é um inteiro que também chama a função valida, duração em minuto, também vai validar, para não entrar dados. Depois tem essa mensagem para escolher o tipo do compromisso, se é aula, se é orientação, conforme vimos. Então, mediante a opção que ele vai selecionar, né, o campo tipo é inicializado, se é aula, se é orientação, se é reunião. Essas são constantes que estão onde? Que foram definidas aqui. Se é aula, se é orientação, se é reunião. Tá vendo? Onde estamos a usar. Ao invés de estarmos que meter número, se em algum momento decidimos que, olha, a aula agora passou a ser 7. Só viemos aqui mudamos 7. A aplicação toda vai cumprir esse 7. Ou temos que correr elemento a elemento para encontrar. Não sei como é que entraste aqui. Então, isso passo a passo, essa função, seu objetivo é esse. Então, voltando aqui, quando é feita a leitura lá, então os dados são passados aqui. Para quê? Para adicionarmos a um único compromisso, depois retornamos o compromisso completo com todos os dados. Dados como? Vamos adicionar o identificador da permissão, que é aquela variável global, né? Vamos adicionar o quê? A duração, vamos adicionar o status, que é a ser cumprido. Todo compromisso por inicializar, logo na criação, é para ser cumprido. Depois podemos adiar ou podemos cancelar, né? Se é adiável ou não, metemos por padrão, é falso. Até nos pedirem que, olha, esse passa a ser adiável. Então tem uma função também que verifica e isso passa o estado para adiável ou para não adiável. Depois, o nosso identificador incrementa, ou seja, se eu já adicionei nesse elemento, o próximo não pode ter mesmo identificador, então ele cresce uma vez. Então retorna o compromisso para ser inserido. Esse é o objetivo dessa função. A próxima função, altera a prioridade. Dado, né, uma nova prioridade e o nome de um compromisso, então o compromisso no campo prioridade pega a nova prioridade e retorna para esse compromisso. A função também está garantida. A outra função é retorna prioridade. Dado um compromisso, eu posso retornar o que? A prioridade que ele tem. Isso é para me saber qual é a prioridade dos compromissos. Não sou obrigado a percorrer, ir acessando os dados, basta chamar a função retorna compromisso. Então, passando o compromisso, ele já me retorna se o compromisso, ou se a prioridade dele é alta, por aí, é 1, 2, 3, conforme o enunciado dá. Essa função adiável, dado um compromisso, ele transforma ele em adiável. Se é adiável, logo verdadeiro. Então passa a ser adiável o retorno, que é o compromisso. Isso usa-se lá em frente. Esse isadiável é o que acrescentei. Nós não podemos passar o compromisso para adiável sem saber se ele permite ser adiável. Então ele verifica, se ele for adiável, retorna verdadeiro, se não for, retorna falso. Então posso saber quando é que ele pode ser adiável, quando é que ele pode ser adiável. Então é dessa forma que se verifica. Depois, na próxima função, tem conflito. Essa é uma função que verifica. Nota. Verifica a data. Se lembra daquelas duas funções que nós fizemos? A verifica a data e a verifica a hora? Sim. Ele verifica duas datas, se tem conflito, e a hora se tem conflito. Então, nota que eu passo o primeiro parâmetro. O quê? Compromisso 1, a sua data. Depois o compromisso 2, também a sua data. Então, vai lá, verifica as duas datas.
se me retorna verdadeiro ou falso. E também é uma variável que definimos aqui no Portugal, que é uma variável, não é? Ou que é um operador relacional, que indica o I mesmo. Então ele I faz a conjunção com verifica a hora. Também passo a hora 1 e a hora 2. Então, se aqui dentro der verdadeiro, então vai retornar o quê? Verdadeiro dizendo o quê? Que tem conflito. Se me retornar falso, não tem conflito. Então, estás a ver como é que as funções estão a se ligar. Depois disso, venho aqui o compromisso, não é? Esse atribuir o compromisso o quê? Passo um compromisso e atribuo um estado. Então venho, a variável estado deste compromisso passa a receber esse estado. Então consigo atribuir estado, é aquele estado adiável, cancelado, a ser cumprido. Então também tem uma função que já faz isso, só tenho que chamar essa função e dar um certo atributo que ele faz. Depois esse aqui faz o quê? Retorna ao estado. Eu não tenho como alterar um estado sem saber qual é o estado que tem. O mesmo acontece com a adiável. Eu não posso alterar um estado se é adiável ou um compromisso se é adiável ou não, sem saber que o adiável dele se está ativo ou não, se pode ser ou não. Então é para isso que servem essas duas funções. Agora, essa função tem o objetivo de imprimir um compromisso. Ele só imprime um compromisso passado por parâmetro. Então, vai aparecer uma função depois que vai nos falar lista todos os compromissos. Então só tenho que fazer aqui um for que percorre todos os compromissos e passa cada compromisso aqui e ele vai imprimindo. Senão eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer isso lá no menu. Então uma única função eu posso usar em várias opções. Depois, esse professor faz o quê? Imprime uma agenda. Um professor tem um identificador, um nome e um gênero. Então passando uma agenda aqui, um ano ali. Passando uma agenda aqui, ele vai imprimir esses dados. Temos a função inicializa agenda. Essa inicializa agenda é que, passado uma agenda como parâmetro, eu dou o identificador da agenda, faço a leitura do nome, que vai vir como parâmetro, o ano, e pego o meu identificador, incrementa para a próxima agenda não ter o mesmo identificador. Igualzinho acontece com o compromisso. Então tem aqui o cria agenda. O cria agenda, depois de receber esses valores, pego esses valores, eu passo para a função que inicializa agenda. A inicializa agenda me retorna o quê? A função inicializa agenda não me retorna uma agenda. Então pego essa agenda, guardo numa posição das minhas agendas. Então a inserção da agenda funciona assim. Então, se eu vou guardar numa posição, então o meu evento, o contador de compromisso passa a ser 0, porque criei uma agenda agora. Então não pode ter compromisso logo. Então não tem nenhum compromisso. Quando eu cadastrar os compromissos, então esse senhor contador de compromisso vai incrementando. Na criação não tem nenhum compromisso. Essa é a ideia. Depois, o inserir compromisso. Também passo todos esses elementos por parâmetro. Chamo a função inicializa compromisso. Né? Depois faço o quê? O contador de compromisso incrementa. Está a ver? Se o contador de compromisso incrementa, depois ele me pede o quê? Para retornar, né, o seu identificador. Então, eu retorno o identificador e pronto. Depois, a outra função é remover um compromisso. Passado o identificador do compromisso, como é sempre diferente, e o identificador do professor, que nesse caso é o identificador da agenda, também é sempre diferente, ele é capaz de quê? De procurar o professor na lista das agendas e dentro dele procurar o compromisso que ele queira eliminar e elimina. A eliminação é que, como é um vetor, né? Vamos supor que esses são os compromissos. Né? Eu quero eliminar o 4. Então o compromisso 5 vem ocupar o lugar do 4, o sexto o lugar do 5, sucessivamente até no fim. É exatamente o que acontece aqui. Nota que o contador recebe, não é, o compromisso contador mais 1. Então o contador recebe o contador mais 1. Quando vir aqui, o contador recebe o contador mais 1, sucessivamente. Então vai eliminar um elemento. Que ele quiser eliminar. O último. Então se ele eliminou, o contador de compromisso faz que decresce. Tá vendo? Eliminou um, decresce. Então é por aí. Isso se ele cumprir essa condição, vai retornar o que? Verdadeiro. Eliminou. Então, se não eliminar, retorna falso. Não eliminou. Até vamos vir aqui no menu. Eu acredito que o eliminar é aqui. Tá vendo aqui? O remover. Tá vendo aqui? Então eu posso fazer isso, já que ele retorna verdadeiro ou falso. Eu posso fazer isso se, passou na mente, só lembra agora. Se ele remover, nesse caso vai retornar o quê? Verdadeiro. Né? Se retornar verdadeiro,
na eliminação, eu vou fazer o quê? Eu vou pintar a verde, é aquele que é fundo, né? Sucesso. Fundo sucesso, depois escreva, tudo é português. Escreva, coloco aqui barra N, né? Eliminado ou removido com sucesso. Barra N. Depois faz a pausa. Estamos aqui. Então, esse é o remover. Agora, veja as duas opções. Senão, né? Vou fazer aqui, fundo erro. Senão, eliminar, fundo erro. Que é vermelho. Então, também podemos colocar a mensagem não eliminado ou deixa eu ver. Isso não é eliminado. Então manda o fundo para verde, né? Para aqui. Agora aqui nas funções tem a função imprimir agenda. No enunciado dizem que para imprimir agenda nós temos que seguir uma hierarquia. Primeiro, os eventos, tá vendo? Então ele aqui, esse ciclo vai percorrer todos os compromissos, mas vai imprimir só nesse ciclo os eventos. No próximo ciclo, só reunião. No outro, só aula. No outro, orientação. Então essa função faz o quê? Lista os eventos consoante o seu tipo. Lista pelo tipo, né? Ordenado por tipo. Depois, temos a função resolver conflito, né? Tá vendo? Se aqui dentro tem o primeiro ciclo que percorre, a agenda, né? O segundo ciclo também percorre a agenda. Então, quando pego um compromisso, eu tenho que pegar esse compromisso e verificar com todos os compromissos, ou seja, tenho que percorrer também todos os compromissos. Se eu pegar o segundo, tenho que percorrer de novo todos. Fazendo o quê? Procurando, né? Aqui até tenho que acrescer uma condição. Se isso for cumprido, né? Deixa eu ver. Aqui, vou colocar uma condição ali. Contador 1 for diferente do contador 2. Ele pode me dizer que um elemento, se for ele próprio, né, já que ele vai percorrer todos, ele é capaz de dizer que ele próprio é igual a ele próprio. Vamos dizer que é igual a ele próprio, então vamos só diferenciar. Então, ele verifica aqui, por exemplo, ele verifica. Tem conflito, aquela função que recebe o quê? Recebe dois compromissos. Então, passa o compromisso, né? Com o contador 1, depois passa o compromisso com o contador 2. Tá vendo? Se essa função me retornar verdade, quer dizer o quê? Que tem conflito, já falamos lá. Então, verifico. É adiável? Se for adiável, então venho, altero, não é? O compromisso para quê? É adiável aqui. Passo ele para ser adiável. Aquela função é adiável. Altera para adiável. Se não for adiável, é que quer dizer que vamos cancelar. Então passo ele para cancelado. Atribuir estado, aquela função da atribuição do estado para cancelar. Estou ocupado, ligo daqui a pouco. Passo o estado para cancelar. Todas as funções que tem lá em cima, estás a ver qual é a utilidade. Elas vêm sendo usadas cá embaixo. Então, o resolve conflito, o objetivo dela é esse. Sempre que percorrido, dando a ID do professor, ele resolve um conflito. Depois, temos a função retorna número de adiamentos. Ou seja, ele percorre todos os compromissos de um professor e verifica os que são iguais a adiado e vai contando. No final, retorna o número de compromissos adiados. O mesmo ele faz com o número de compromissos cancelados. Tá vendo? Depois, o mesmo ele vai fazer
vai retornar o número de eventos. Como eu tenho uma variável conta compromisso, que conta quantos compromissos tem um elemento, então se eu quero ver quantos eventos tem o professor, eu só tenho que retornar ele. Porque sempre que insiro um, ele cresce. Então basta retornar ele. Agora, o imprimir compromissos, a ideia é que é percorrer todos os compromissos de um certo professor. Né? Então chama aquela função, imprime compromisso. Não tem aquelas saídas todas. Então basta passar um compromisso por parâmetro e ele vai imprimir todos os elementos. Fizemos a função lá em cima, que mostrei. Depois temos aqui imprimir compromissos cancelados, ou seja, ele vai percorrer desde que o seu estado do compromisso, né, for cancelado, porque tem aí retorno a status. O retorno a status retorna que retorna ao estado do compromisso. Então, o estado que ele retornar, se for cancelado, vou imprimir esse compromisso. Nota que a função imprimir compromisso é a mesma. Se eu fizesse aqui dentro um monte de código que está lá em cima, eu tinha que colocar aqui, tinha que colocar aqui e também tinha que colocar aqui. Então, crio uma única função e vou chamando quando é necessário. Então, aqui eu imprimo os compromissos cancelados, aqui eu imprimo os eventos, tá vendo? Imprimo os eventos que sejam diferentes de cancelados. Assim. Todos os outros exceto os cancelados. Tá vendo? Tem uma função para mostrar os cancelados e tem os que vão ser, que estão por se executar. Né? Essa é a ideia desta função. Depois, aqui dentro, como sempre, se listei os eventos, listo depois a reunião, as aulas, todos eles, desde que sejam todas as orientações que estejam diferentes de cancelado, que não foram canceladas. Todas as aulas que não foram canceladas. Todas as reuniões que não foram canceladas. Todos os eventos que não foram cancelados vão ser listados. Essa é a ideia. Tá vendo? Depois, todos os compromissos também que não foram cancelados. Depois, tem a função ver professores. Quando é chamado, okay, lista todas as agendas. Todos os professores que foram cadastrados. E, como consequente, também tem o isagenda. Verifica se tem pelo menos uma agenda cadastrada. Nós não podemos criar compromisso se nós não tivermos agenda. Isso acontece aonde? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu compilar isso. Não está compilar completo. Não sei quando compila completo. Vou só pegar aqui na compilação. Quando tiverem que defender, vocês não precisam saber de mexer tudo isso. Só tem aqui esse arquivo aqui. Esse arquivo aqui. Basta executar, ele logo executa no prompt de comando. Deixa eu compilar aqui, executar. Ok, eu quero mostrar essa funcionalidade aqui. Isso, a agenda que existe, verifica a agenda. Por exemplo, eu venho aqui, vou logo aceder com compromisso, certo? Tá vendo? E eu chego aqui, logo digo, por exemplo, ver total de compromisso, gera. Tá vendo? O que é que ele diz? Tá vendo? Quem é que verifica? É o isagenda. Então, não tem agenda, ele vai retornar o quê? Falso. Pronto. Então, tem como falar que não tem agenda. Criadas, então não posso listar nada. Se tiver agenda, depois vou verificar se existe compromisso. Essa é a ideia. Então, esse verifica as agendas. Depois esse faz o quê? Já te expliquei, que faz a leitura dos dados de compromisso, validando o dia, a hora, é por aí em diante. Sim, é isso, são só atributos no comentário. Todas as funções em cima têm um comentário do que faz. Todas as funções. Conforme você educa, tudo bem indentado. Se você anotar todo, sim, está bem indentado. Todo o projeto está bem indentado. Todo está comentado, tudo. O que faz o que. Eu não posso chegar e colocar.
Então é isso. O projeto é basicamente esses arquivos. Quando arrancares, ele vai trazer, quando executares essa pasta, projeto, esse elemento aqui. Quando ele arrancar o de cima, já vai trazer todos os arquivos aqui. Ok? Conforme eu fui explicando. Então, a explicação tem mais ou menos 40, tem mais 42 minutos. Yeah. Então, mediante essa explicação que eu dei, vocês têm tudo para fazer o vosso relatório. Okay? Cheguem mesmo, o que eu estiver a falar, o que é que faz cada coisa, vocês vão falando no relatório, por que é que se usou o ficheiro validação, porque nós temos que validar os campos, coisas do gênero. O ficheiro Portugal, nós queremos trabalhar em português, é a língua que nós falamos, nos fica mais fácil. Então, criamos uma biblioteca para tradução da linguagem. O menu, separamos os 3 menus, não teríamos muita confusão no ficheiro principal. Funções, estão todas as funções de gestão do projeto. É aqui onde chamamos as outras funções como validação, não sei quantos mais. Né? Estrutura, estão todos os tipos de dados abstratos, que são as TDAs, né? Que o projeto pediu. E também tivemos necessidade de acrescentar umas como esse, agenda professora, para juntar, né, as duas estruturas, e algumas variáveis globais para identificação, né, e para os contadores. Né. As constantes são as constantes, os tipos, né, de eventos, os estados dos eventos, né, os valores lógicos e o tamanho dos compromissos. Okay? Oi. Boa tarde. Yeah. Essas variáveis são os tamanhos do projeto. Qualquer coisa, peço desculpas pela demora e tudo mais, mas estávamos a trabalhar no projeto para que as coisas dessem certo, ok? Então,